Eu nunca imaginei que o homem com quem eu dividi minha cama por 22 anos ia transformar meu nome em um boletim de ocorrência policial. Eu estava lá, deitada numa cama de hospital, fraca, toda costurada, com um medo danado de morrer, quando meu celular acendeu com uma ligação que mudou tudo. Não era do meu marido. Era da polícia. E naquele exato momento, eu entendi que meu casamento já tinha acabado, só que ninguém tinha me avisado. Se você ainda acredita que a vida te deve um pouco de justiça, de carinho, de bondade depois de tantos anos, então, por favor, fica comigo até o final. E se, lá no fundo do peito, você sentir alguma coisa apertar, que esse aperto te faça se inscrever, pra gente continuar se fazendo companhia com histórias assim, tá bom? Meu nome é Ulrika Sandel. Eu tenho 46 anos. E essa é a minha história. Eu sempre acreditei que casamento não é feito de grandes gestos, não. É feito de uma resistência quietinha, sabe? Daquelas em que você engole mais do que reclama, em que você guarda palavras porque a paz parece valer mais que o orgulho. Foi assim que eu vivi todos esses anos com meu marido, Stefan Kallman. A gente se conheceu bem novinhos, construiu uma casinha numa cidadezinha sueca bem tranquila, e foi envelhecendo sem nem perceber quando o amor virou rotina. Stefan nunca foi um homem cruel, pelo menos não gritando. A crueldade dele morava no silêncio, na forma como ele parou de perguntar como tinha sido meu dia, na forma como minhas opiniões viraram interrupções, na forma como eu aprendi a falar menos, para ele se sentir mais à vontade. Eu dizia para mim mesma que isso era normal, que era assim o casamento depois dos 40. Que era isso que as pessoas queriam dizer quando falavam que o amor amadurece. Mas amadurecer não pode ser sinônimo de solidão. 2 meses antes de tudo acontecer, minha saúde começou a desabar. Dores fortes, tonturas, noites em que respirar parecia um trabalho pesado. Stefan dizia que eu exagerava, que eu era dramática. Mesmo assim, numa noite, a dor me jogou no chão da cozinha, e eu fui levada pro hospital. Veio cirurgia de emergência. Disseram que eu tive sorte. Eu não me sentia sortuda. Me sentia frágil. Reduzida a um corpo que precisava de ajuda para sentar, para comer, para simplesmente existir. Stefan me visitou 2 vezes em 6 dias. O quarto do hospital cheirava a desinfetante e a um medo quieto. As máquinas apitavam como se estivessem contando o tempo que eu não tinha mais. A enfermeira Maja Lundik era um amor. Falava baixinho, ajeitava meu travesseiro, perguntava se alguém ia vir me ver. Eu mentia e dizia que sim. Era mais fácil do que explicar um casamento que tinha virado oco. No 7º dia, meu celular tocou. A tela mostrava um número desconhecido. Eu quase não atendi. Senhora Sandel? Uma voz masculina perguntou. Calma. Oficial. Sim, respondi, com a garganta seca. Aqui é o oficial Martin Bork. Estou ligando por causa de uma denúncia feita contra a senhora. Contra mim. Ele disse a palavra perseguição, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Como se aquilo fizesse parte da minha vida. Eu lembro de ficar olhando pro teto branco, o coração batendo mais forte do que bateu na hora da cirurgia. Pedi para ele repetir. Ele repetiu. Devagar. Clarinho. Meu marido tinha feito uma denúncia contra mim. Segundo Stefan, eu estava assediando ele, ligando sem parar, aparecendo sem ser convidada, não respeitando limites. Ele dizia que se sentia inseguro, que eu estava instável. Eu ri, não porque era engraçado, porque minha cabeça não conseguia aceitar de outro jeito. Eu disse pro oficial Bork que eu estava internada, que não tinha saído da cama há dias. Que o único lugar onde eu estive foi entre dor e sono. Teve uma pausa na linha. Uma pausa longa. Daquelas em que a verdade começa a apertar contra a mentira. Ele perguntou o nome do hospital. O setor. O nome da enfermeira de plantão. Foi aí que o medo virou outra coisa. Traição tem um som. É quieto, mas ecoa. Ecoou quando Stefan não me ligou de volta naquela noite. Quando minhas mensagens ficaram sem resposta. Quando eu percebi que o homem que eu protegi, defendi e desculpei por décadas tinha decidido se proteger de mim, me destruindo. Minha amiga Ruth Melin veio no dia seguinte de manhã.
Ela olhou para minha cara e já entendeu que tinha algo errado. Quando eu contei, ela não ficou chocada. Não interrompeu. Só sentou do meu lado e pegou na minha mão, como a gente faz em velório. Isso não é medo, ela disse. Isso é controle. Eu quis discutir. Quis dizer que ela estava errada. Que Stefan não faria isso sem motivo. Que talvez eu tivesse entendido errado. Mas lá no fundo, alguma coisa velha e cansada dentro de mim sussurrou a verdade. Isso não foi de repente. Isso foi planejado. Ao longo dos anos, eu virei inconveniente. Minha doença me deixou fraca. Minha fraqueza me transformou em peso. E pesos são mais fáceis de tirar quando você os transforma em ameaça. O oficial Bork veio no hospital 2 dias depois. Ele foi respeitoso, profissional, viu meus prontuários. Falou com a enfermeira Maja. Fez perguntas cuidadosas. Eu respondi tudo, devagar, com honestidade. Eu não tinha nada a esconder. Mas Stefan tinha. Quando me deram alta, eu não voltei para casa. Fui para um lugar mais seguro, mais quieto. Um lugar onde eu pudesse pensar. Porque naquela altura, eu já tinha entendido uma coisa que levou 46 anos para aprender. Quando alguém tenta te apagar em silêncio, a coisa mais perigosa que você pode fazer é sobreviver fazendo barulho. E eu ainda estava respirando, ainda estava olhando, ainda estava lembrando de tudo. O que eu ainda não sabia era o quanto Stefan tinha ido longe, nem o quão perto ele estava de perder tudo que achava que controlava. Fiquei hospedada no pequeno apartamento da Ruth Melin, na periferia da cidade. O lugar tinha aquele cheiro de livros antigos misturado com chá de camomila, sabe? Daqueles lugares onde o tempo desacelera, dando espaço para a gente finalmente pensar. Meu corpo ainda estava se recuperando, mas pela primeira vez em anos, minha mente estava completamente desperta. Em cada momento de silêncio, vinham flashes do meu casamento, coisas que pareciam pequenas na época, mas que agora pesavam toneladas. Stefan não veio me procurar. Essa ausência gritava mais alto do que qualquer briga que a gente já teve. 3 dias depois de sair do hospital, o oficial Martin Bork ligou de novo. Dessa vez o tom dele era diferente, menos formal, mais humano. Ele disse que o boletim tinha sido sinalizado. As provas não sustentavam as acusações do Stefan. Os registros de telefone mostravam que eu mal tinha contato com ele. Os logs do hospital provavam que eu não poderia ter seguido ninguém. Mesmo assim, ele falou, a queixa existia. E queixa, uma vez feita, deixa uma sombra. Perguntei por que o Stefan faria isso. Houve uma pausa. E então ele disse algo que eu nunca vou esquecer. Às vezes as pessoas acusam primeiro, para não terem que explicar depois. Essa frase ficou ecoando dentro de mim. Ruth me observava de perto nesses dias. Ela dizia que eu mal piscava quando o nome do Stefan aparecia. Não era força, era distância. Alguma coisa dentro de mim tinha recuado para observar, em vez de sentir, porque sentir demais, na minha idade, cansa demais. Uma noite, enquanto Ruth cozinhava, abri o e-mail pela primeira vez desde a cirurgia. Entre notificações do hospital, tinha uma mensagem do advogado do Stefan. Não dele. Do advogado. Falava de separação de bens de medidas protetivas. Me pintava como alguém volátil. Imprevisível. Um risco. Fechei o laptop devagar. Se você está ouvindo essa história e já passou dos 40, talvez entenda melhor esse momento do que qualquer um. Não foi raiva o que eu senti. Foi clareza. E clareza pode ser bem mais perigosa que raiva. Se essa parte da história te parece familiar, dá um like aí. Não por mim, mas por todo mundo que teve que descobrir a verdade tarde demais na vida. Naquela noite, dormi profundamente pela primeira vez em semanas. Na manhã seguinte, Ruth me mostrou algo que ela hesitava em contar. Uma conhecida em comum tinha ligado para ela, confusa. Stefan andava falando por aí que eu estava mal, que ele tinha tentado de tudo, que o envolvimento da polícia era pela segurança dele. Ele estava construindo uma narrativa. Com cuidado, com paciência, como quem prepara uma saída sem olhar para trás. O que Stefan não sabia era que quando você vive em silêncio por décadas, as pessoas se lembram desse silêncio. E quando esse silêncio se quebra,
Ele ecoou forte. A enfermeira Maja Lundik me procurou à tarde. Disse que o oficial Bork tinha pedido o depoimento formal dela. Ela contou tudo para ele. Sobre minha condição. Sobre a ausência do Stefan. Sobre como ele nunca perguntou uma vez sequer o que os médicos diziam. A voz dela, calma e cheia de fatos, pesava mais que qualquer apelo emocional. Comecei a anotar tudo. Datas, conversas, mensagens. Não por vingança. Por verdade. Pelo menos era isso que eu dizia para mim mesma. Uma semana depois, Stefan finalmente ligou. A voz dele era controlada. Suave. Quase carinhosa. Perguntou onde eu estava. Se eu estava melhor. Como se nada disso tivesse acontecido. Como se aquela ligação da polícia do meu leito de hospital fosse só um mal-entendido que a gente podia contornar. Eu fiz uma única pergunta. Por que você fez isso? Ele não respondeu na hora. Quando respondeu, não foi negando. Foi justificando. Disse que se sentia sobrecarregado. Que minha doença tinha me mudado. Que estava com medo. Que precisava de espaço. Falava como quem explica o tempo, não uma traição. Foi aí que eu entendi. Stefan não estava tentando me machucar. Ele estava tentando me apagar. Reescrever 22 anos numa nota de rodapé sobre uma mulher que perdeu o controle. Depois que a ligação terminou, Ruth me olhou e perguntou: o que você vai fazer? Pela primeira vez, eu não respondi na hora. Porque a verdade era, eu não queria vingança. Eu queria equilíbrio. Queria que a história parasse de ser contada sem mim nela. O oficial Bork ligou de novo 2 dias depois. Disse que havia inconsistências nos depoimentos do Stefan. Que perguntas estavam sendo feitas. Que às vezes, quando alguém puxa demais uma mentira, ela começa a rasgar. Naquela noite, fiquei parada na janela, vendo as luzes da rua acenderem uma a uma. Eu me sentia mais velha que meus 46 anos. Mas também me sentia acordada. Mais acordada do que jamais estive dentro do meu casamento. Eu ainda não sabia como isso ia terminar. Só sabia que Stefan tinha cometido um erro fatal. Ele achou que eu ia continuar calada. E eu estava cansada de ficar calada. Quando me virei da janela, meu celular vibrou de novo. Uma nova mensagem. Uma que ia levar essa história para um lugar que nenhum de nós esperava, e forçar Stefan a encarar uma verdade que ele vinha evitando há muito, muito tempo. A mensagem veio de um endereço desconhecido, mas o nome no final fez minha respiração parar. Era do empregador do Stefan. Um pedido educado. Uma pergunta discreta. Eles tinham recebido uma cópia do boletim de ocorrência que o próprio Stefan havia registrado, e depois outro documento que contradizia tudo aquilo. Queriam esclarecimentos. A verdade tem um jeito estranho de vir à tona, né? Eu não respondi na hora. Fiquei ali, sentada com aquilo. Pensei nos anos que passei encobrindo os silêncios dele, justificando as ausências, carregando o desconforto dele para que ele não precisasse enfrentar. Pensei na cama do hospital, nos aparelhos apitando, na voz do oficial Martin Bork me dizendo que meu próprio marido tinha me acusado de perseguição. E então eu respondi com fatos, não com sentimentos. Datas, prontuários médicos, nomes, o depoimento da enfermeira Maja Lundik, as notas complementares do oficial Bork. Sem acusações, sem raiva. Só a verdade, colocada ali com delicadeza, sobre a mesa. 2 dias depois, Stefan ligou de novo. Dessa vez, a voz dele não estava calma. Ele perguntou o que eu tinha feito. Disse que eu estava destruindo a vida dele. Disse que as coisas tinham ido longe demais. Eu escutei em silêncio, como costumava fazer. Mas algo tinha mudado dentro de mim. Quando ele terminou, eu falei com uma firmeza que até me surpreendeu. Você fez isso, eu disse. Eu só parei de te proteger das consequências. Ele desligou. Foi a última vez que a gente se falou. O que veio depois não foi nada dramático. Não teve gritaria. Não teve cena de tribunal. Foram só consequências, lentas, comuns, inevitáveis. O boletim dele foi arquivado oficialmente. Perguntas começaram a ser feitas no trabalho dele. A história dele não se sustentava mais. Quando as pessoas me perguntavam o que tinha acontecido, eu não me defendia. Eu contava a verdade uma vez,
e deixava ela ficar ali, de pé sozinha. Ruth Melin me disse uma coisa nessa época que eu vou carregar para sempre. Ela falou: você não se vingou. Você recuperou o seu nome. A cura não veio de uma vez só. Algumas manhãs, meu corpo ainda parecia frágil. Algumas noites, as lembranças entravam como ar frio por debaixo da porta. Mas também havia paz. Aquela paz que chega quando você não precisa mais se explicar para alguém que está comprometido em não te entender. Uma tarde, tomei um café com o oficial Bork. Ele me contou que meu caso virou um exemplo silencioso na delegacia, de como as acusações podem ser usadas como arma tão facilmente, e de como é importante ouvir com cuidado. Ele pediu desculpas pelo telefonema no hospital, mesmo não sendo culpa dele. Eu agradeci por ele ter acreditado nos fatos em vez do medo. A enfermeira Maja me mandou um cartão. Dentro, ela escreveu que estava feliz por me ver de pé outra vez, não só com as pernas, mas na vida. Quanto ao Stefan, ouvi pelos outros que ele estava começando de novo. As pessoas gostam de dizer isso quando as consequências chegam. Eu não desejo mal a ele. Só desejo distância de mim. Se você ainda está aqui ouvindo, e tem entre 45 e 65 anos, ou mais, talvez essa parte toque em algo dentro de você. Talvez você também tenha aprendido que sobreviver nem sempre parece heróico. Às vezes, parece descanso, parece honestidade, parece escolher a si mesma em silêncio. Se essa história mexeu com você, eu te convido a deixar seu like, e me conta nos comentários. O que você teria feito no meu lugar? Eu leio cada palavra. Eu me mudei para um cantinho só meu, cheio de luz. Simples. Meu. Plantei ervas na janela. Saio para caminhar sem olhar o relógio. Aprendi que solidão não é a mesma coisa que solitude, e que solitude pode ser gentil. Eu tenho 46 anos. Não estou começando de novo. Estou continuando sem me diminuir, sem pedir desculpas por existir. Minha história não é sobre um homem que tentou me apagar. É sobre uma mulher que parou de se apagar. E se você está ouvindo isso e se perguntando se já passou da hora de recuperar sua voz, deixa eu te responder com clareza. Não passou. Obrigada por ficar comigo até o final. Se você quiser ouvir mais histórias assim, histórias que honram a verdade, a paciência e a força quieta, por favor, se inscreva. Vamos caminhar juntos por essa estrada.